Bom dia, Brasil. Ricardo Cornélio. Vamos agora brincar de contas de matemática para brincar com a série de Fourier, tá? Como que a gente faz para calcular esses coeficientes? No vídeo anterior a gente viu uma interpretação de como esses coeficientes são importantes para a gente conseguir categorizar um sinal como um sinal de mais baixa frequência, mais alta frequência, separar as componentes de frequência sinal, as harmônicas do sinal e esse tipo de coisa. Como que a gente faz agora para calcular esses coeficientes? Bom, existem duas formas. A forma mais direta de calcular, né, seria você usar a fórmula, né, que a demonstração ela envolve os conceitos de álgebra linear, de representação de sinais na base, projeção ortogonal e tudo mais que vai fugir um pouquinho do escopo da disciplina, né? Quem quiser curiosidade depois pode ter ver. Mas a expressão para calcular os coeficientes é 1 sobre o período, tá? Da integral em um período do meu sinal f de t exponencial de menos jk ômega 0t dt. Tá? Então a gente usa isso aqui na expressão. Essa integral em um período, tá? Essa notação aqui ela representa que eu vou fazer a integral, né? O que importa é a duração da minha janela de integração, que tem que durar um período inteiro do meu sinal. Não importa qual que seja essa janela, né? Então não importa se seja de 0 a t, que tem um intervalo de um período inteiro, se for de menos t sobre 2 até t sobre 2, se for de, sei lá, 3t até 4t, né? Tanto faz. O importante é que a duração seja de um período, né? Normalmente eu gosto de usar de menos t sobre 2 até t sobre 2. Normalmente eu prefiro essa notação aqui, mas fica a gosto do cliente. O importante é só que se tiver descontinuidade o seu sinal, é importante que esse intervalo não, os limitantes mínimos ou máximos estejam exatamente sobre as descontinuidades, porque daí você pode ter uma certa dificuldade extra aí. Mas a gente faz esse cálculo. Vamos pegar, por exemplo, um sinal, um f de t. Vamos supor que o f de t ele é isso aqui. Então eu vou introduzir essa notação, que parece uma notação de série, mas P mais K vezes T. Né? O que é isso aqui? Isso aqui está querendo dizer que f de t é uma repetição, uma soma, né, de um sinal periodicamente deslocado. Tá? Então é o P de t, mais P de t deslocado de tesão, mais o P de t deslocado de menos tesão, e assim por diante. Então é como se fosse uma repetição periódica de um sinal P de t. Tá? Por exemplo, se o meu P de t for, vamos fazer um desenho aqui, vamos supor que o P de t seja isso aqui, tá? Então o que seria o P de t mais tesão? Como a gente viu em umas aulas anteriores aí, vai ser ele deslocado para cá no menos t. O que seria o P de t menos tesão? P de t menos t vai ser ele deslocado para a direita, né, em tesão. Ou seja, quando eu somo tudo isso aqui, eu vou ter um sinal que ele vai estar repetido de t em t. Aqui 2t, 3t e assim por diante. Tá? Então, quando eu coloco essa notação, eu estou fazendo de uma maneira mais compacta, dizendo que é soma periódica, a repetição periódica de uma função p de t. Ok? Vamos tirar isso lá. Então, vamos supor que p de t, vamos pegar um sinal, que seja delta de t mais 2, menos delta de t menos 1, né? E vamos supor que o período seja 6. Tá? Então, vai ser a repetição desse padrão de 6 em 6 segundos. O que é o padrão? Meu P de t. Ele vai ser um sinal que aqui no menos 2 ele tem 1, e aqui no menos 1 ele está no menos 1. Tá? Por causa do menos aqui. O meu f de t, portanto, é a repetição desse padrão de 6 em 6 segundos. Nossa senhora, que reta maravilhosa. Vamos lá. Então, vai ser a repetição desse padrão. Então, para k igual a 0, vai ser isso aqui. Nossa senhora. Vai ser isso aqui. T segundos depois, então isso aqui deslocado de 6 para lá, que vai parar no 4. 1, 2, 3, 4. Né? Vai parar aqui no 4. E aqui no 7. Né? Porque vai repetir. Ele repetido mais para lá. Ele repetido para cá também, para a esquerda. Então, esse menos 2 vai parar no menos 6, vai parar no menos 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai parar no menos 8. Aqui vai parar aqui. E assim sucessivamente, tá? Então vai ser, esse é o meu sinal f de t.
esses impulsos para cima e para baixo, repetido de maneira periódica, né? Vamos calcular os coeficientes da série de Fourier, então. Então, eu vou aplicar a minha expressão. Então, meu CK vai ser igual a 1 sobre 6 da integral no período. Então, como eu disse, eu vou aplicar de menos t sobre 2 até t sobre 2. Então, vai ser de menos 3 até 3. Ou seja, eu estou integrando aqui nesse intervalo de menos 3 até 3. Tá? Então, vejo que nesse intervalo de menos 3 até 3, eu tenho simplesmente o meu padrão original P de t. Tá? Por isso que eu gosto de usar de menos t sobre 2 até t sobre 2. Quando eu descrevo dessa forma, como eu enxergo um padrão em torno de zero, né? Tem que estar em torno de zero para observar, ele acaba sendo o meu próprio padrão. Então, vai ser meu próprio... O que tiver aqui nesse intervalo de integração, então eu só vou fazer nesse intervalo, então o resto do meu sinal eu ignoro, só pego o que está aqui dentro desse meu intervalo. Tá? Independente do sinal que você está considerando, só que a duração aqui tem que ser de um período, tem que ser de 6 segundos. Então, vai ser, no caso, delta de t mais 2 menos delta de t menos 1, porque são os dois impulsos que estão aqui nesse intervalo, vezes exponencial de menos jk ômega 0, que é 2π sobre 6 t dt, né? Porque é ômega 0 é 2π sobre t, que é 2π sobre 6. Tá? Então, agora eu vou calcular e simplesmente fazer o cálculo dessa integral. Algumas aulas anteriores, né, a gente viu como que faz operações com impulsos dentro de integrais. Então, o que vai acontecer aqui é que eu vou ter... vou até fazer aqui de menos 3 até 3. Eu vou ter essa função multiplicado por esse impulso. Essa função vezes impulso dá o impulso vezes a função onde o impulso ocorre. Tá? Ali onde o impulso está ocorrendo. No caso, se o impulso ocorre em t igual a menos 2, então vai ser delta de t mais 2. Né? T mais 2. Vezes isso aqui trocando t por menos 2. Então, exponencial de jk 4π sobre 6. Então, esse menos cortou porque eu troquei o t por menos 2. Ficou assim, ó, 2π sobre 3, vocês sabem. Mais, não no caso menos, né? O delta de t menos 1, mesma coisa. Vai ser o delta de t menos 1. O impulso aqui ocorre quando t é igual a 1. Então, exponencial de menos jk 2π sobre 6. Aí eu posso cortar o 2 com 6, tudo, só vou deixar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Que aqui eu troquei por menos 2, e aqui eu troquei t por 1. Tá? Agora, isso aqui, a integral disso aqui dá 1, porque ele está dentro desse intervalo. Esse cara aqui é uma constante, não depende mais do t. Então, ele pode até ser jogado para fora da integral. É a mesma coisa esse cara aqui. Então, o meu CK vai ser 1 sobre 6, que multiplica exponencial de jk 4π sobre 6. Eu vou deixar dessa forma, para ficar mais fácil de enxergar o que é o que. Tá, mas vocês podem cortar, ficar 2π sobre 3. Menos exponencial de menos jk 2π sobre 6. Nossa, belo 6, né? Sobre 6. Então aqui a expressão do meu CK é uma função em K. Não é bonita nem nada, mas tá lá. Bom, então essa é a forma mais direta de resolver aqui a série de Fourier. Tá? Uma outra maneira de resolver a série de Fourier, que acaba facilitando bastante, é, ao invés da gente usar essa expressão, a gente tentar isolar os valores de CK a partir desta expressão aqui. É claro que para isso ser possível dessa segunda forma, eu preciso que o meu sinal já seja escrito como uma soma de exponenciais complexas. Né? Então, se eu conseguir escrever o meu sinal como uma soma de exponenciais complexas, então eu consigo, a partir de uma maneira analítica, né, olhando o meu sinal, ver quais são os valores de CK, valores dos coeficientes. Vamos fazer um exemplo aqui. Né? Vamos supor que meu f de t ele seja, por exemplo, um cosseno de t mais 2 seno de 3t, por exemplo. Tá? Bom, como que eu faço então? Isso aqui é uma soma de exponenciais complexas? Só que não está evidente. Tá? Eu vou usar aquela expressão, né, tipo exponencial de jθ, que é cosseno de θ mais j seno de θ. Né?
E eu vou usar ela para escrever o meu seno e cosseno daquelas formas que vocês já viram em algum lugar. Que o cosseno de 1θ, eu posso escrever como exponencial de jθ mais exponencial de menos jθ sobre 2. Acho que isso aqui chama fórmula de Euler, né? E seno de θ, como exponencial de jθ menos exponencial de menos jθ sobre 2j. Então é como o contrário aqui. Aqui nessa fórmula eu passo expansão complexa para cossenos e senos. Aqui eu estou fazendo o contrário, passando de cossenos e senos para exponenciais complexas. Porque me importa aqui, eu vou reescrever a expressão, tá? Aqui. Me importa reescrever o meu sinal como uma soma ponderada de exponenciais complexas. Se eu já conseguir descrever meu sinal dessa forma, uma soma de exponenciais complexas, consigo identificar os meus coeficientes só por essa análise. Então, vou aplicar essas fórmulas aqui. Aqui eu vou ter exponencial de jt sobre 2, mais exponencial de menos jt sobre 2. Só estou deixando aqui o 2 separadinho, né? Aqui mais duas vezes, então esse 2 vai cortar com 2 aqui. Mais exponencial de j 3t sobre j. Vou deixar 2 aqui, 2j, só para não ter confusão. Menos 2 exponencial de menos j3t sobre 2j. Então aqui eu transformei o cosseno, aqui eu transformei o seno. Então está aqui os meus coeficientes da série de Fourier. Então quais são meus coeficientes? São as constantes que acompanham meus exponenciais complexas. Então eu tenho aqui uma constante que vai ser meio, porque é o meio que está acompanhando essa exponencial complexa. Outra constante vai ser meio também, que é a que acompanha a exponencial complexa. Outra constante vai ser 1 sobre j. E outra constante aqui vai ser o menos 1 sobre j. Nossa, isso aqui é j, tá, gente? Menos 1 sobre j. Tá? Então, esses são os coeficientes. Facinho, né? O que é chato aqui, o que complica quando a gente vai usar essa técnica, é que aqui não está evidente qual que é a frequência fundamental. Que eu preciso saber se isso aqui é o C0, C1, C2, C3, C4, qual que é o valor de K desse meu CK. E esse meu K está ligado à frequência fundamental do meu sinal. Né? Preciso saber qual que é o múltiplo da frequência fundamental que se refere a esse coeficiente. Esse. Tá? Então, como que eu faço para achar a frequência fundamental desse meu sinal? Tá? Esse meu sinal é uma soma de cossenos e senos. É uma soma já de componentes em frequência. Tá? Então, natural que apareça uma quantidade finita de componentes, que ele já é uma soma de componentes de frequência. Então, eu tenho duas componentes aqui. Eu vou chamar esse cara a componente de frequência do sinal 1, vamos colocar aqui em azul, né? Essa componente de frequência desse meu sinal aqui, que eu vou chamar de ω1, que é 1, porque é 1 vezes t aqui, tá? E a componente de frequência desse meu outro sinal, que é 3, porque é a componente 3 aqui, tá? Para achar minha frequência fundamental, eu primeiro preciso transformar em termos de período, tá? Qual que vai ser o período do sinal 1? 2π sobre ω1, que é, no caso, 2π. Qual que é o período do meu sinal 2? 2π sobre ω2, que vai ser 2π sobre 3. Agora, para achar meu período fundamental, eu preciso achar o mínimo múltiplo comum entre T1 e T2. E se eu tivesse uma soma de várias componentes de frequência, eu acharia o mínimo múltiplo comum entre todas as componentes de frequência. Tá? Para eu fazer isso, eu vou fazer dessa forma. Então, eu tenho que achar um coeficiente P e um coeficiente Q inteiros, né? Valores inteiros, isso aqui é importantíssimo, tal que meu período fundamental vai ser escrito como um desses escalares vezes T1 e outros escalares vezes T2. Eu preciso achar P e Q inteiros de maneira a satisfazer essa minha igualdade. Quando eu satisfizer essa minha igualdade, esse é meu período fundamental. Então é assim que eu acho o mínimo múltiplo comum, às vezes entre sinais, valores irracionais aqui, né? 2π e 2π sobre 3. Né? No caso, é claro que é 2π vai embora. Então eu vou usar essa igualdade aqui. Então vamos lá. P vezes T1 é igual a Q vezes T2. Então, meu P sobre Q, eu vou jogar o Q para cá e eu jogo 2π para o outro lado dividindo. Vai ser igual a 1 sobre 3. Tá? Quais são os mínimos valores de P e Q que satisfazem isso? P igual a 1
e Q igual a 3. Tá? Então, quando eu troco aqui, o período fundamental é igual a P vezes T1, tem que ser igual a 3 vezes T2. Então, troquei o P por 1 e o Q por 3. Que, no caso, vai ser igual a 2π, que é 1 vezes T1 ou 3 vezes T2. Então, esse é meu período fundamental. Tá? E isso faz, portanto, que o meu ômega zero seja 2π sobre 2π, que é igual a 1. Tá? Então, esse é meu período fundamental. Então, meu f de t, ele vai ser descrito como uma soma de ck vezes exponencial de jk vezes ômega zero, que é 1 vezes t. Né? E a partir da minha comparação desses valores aqui, dos argumentos das minhas exponenciais complexas, deixa eu colocar aqui numa cor verde. Né? A partir da análise desses meus coeficientes, eu consigo achar qual que é o valor de k. Tá? Então, vamos lá. Aqui, o meu k ele é igual a 1, então esse cara aqui é o C1. Aqui o meu k ele tem que ser menos 1. Tá? Menos 1, porque eu estou comparando com o exponencial de jkt. Então, para dar jt, o k tem que ser 1. Para dar menos 1, k tem que ser menos 1. Para dar 3, k tem que ser 3. Para dar menos 3, k tem que ser menos 3. Tá? Então, esse é o meu coeficiente aqui. Beleza? Então, quando eu faço dessa segunda forma, quando eu tenho soma de senos e cossenos, é mais fácil, mais direto, eu transformar em soma de exponenciais complexas, né, que daí já fica óbvio quais são os coeficientes, só que daí eu preciso saber qual que é o múltiplo de frequência de cada um dos coeficientes. Para fazer isso, eu acho o período fundamental, que vai ser o mínimo múltiplo comum entre os períodos individuais, né? Faço aqui as contas, e no final das contas eu acho ali minha coisa. Tá? Então, essa aqui é a ideia dessa minha técnica. Beleza? Então, é isso, gente. Valeu, até mais.